Fala pessoal, este é o All Sport Entrevista, que sempre traz para você grandes personagens do futebol brasileiro. E hoje nós temos a honra e o orgulho de receber um desses grandes personagens. Eu estou falando do goleiro Sidão, que passou pelo Botafogo, passou pelo Vasco, passou pelo São Paulo e hoje está no Concórdia de Santa Catarina. Eu, Marinho Saldanha e Flávio Latifi, vamos fazer essa entrevista, esse bate-papo aqui no All Sport Entrevista com o goleiro Sidão, a quem eu já quero agradecer pelo tempo, por estar aqui conversando conosco e perguntar, chegou aos 300 jogos na carreira, Sidão. Vai chegar até quantos? Como é que tu tá te sentindo e como é que foi para ti bater essa marca agora no Concórdia? Tudo bem, Sidão? Um abraço. Obrigado pelo convite aí, prazer estar participando aqui com vocês. Tive a honra, né, e o privilégio de alcançar essa marca aí de 300 jogos. Eu ainda não sei quanto tempo ainda eu vou seguir aí nos gramados, mas eu me sinto muito bem, assim, fisicamente, mentalmente, para seguir por mais alguns, no mínimo uns 3 anos, assim, bem tranquilo, dá para seguir tranquilo. Então, a princípio, mais uns 3 anos aí dá para ir bem tranquilo aí, porque me sinto bem fisicamente e com a cabeça muito boa para seguir fazendo o que eu faço. A tua expectativa, Sidão, é permanecer no Concórdia, permanecer em Santa Catarina, ou tu tem daqui a pouco a expectativa, o sonho de voltar para um grande centro, para um grande clube? Não, tenho sim o sonho de voltar a jogar Série B, Série A, com certeza. Eu tenho expectativa assim, de compor elencos aí de clubes maiores, né, de voltar ao cenário nacional, mais na elite do futebol. Por isso que eu tenho dito que eu me cuido muito, tenho me reservado muito na vida social, assim, só focado em performance, em treinar e performar no campo, para que eu possa, junto com todo o currículo que eu tenho, mais a minha performance dentro de campo, poder abrir um mercado novamente para mim nos mercados mais acima, na Série B, Série A, que eu tenho certeza que eu tenho condições de ainda jogar ali. E o Diniz é tudo isso que dizem mesmo, a gente que fica nos bastidores, a gente não sabe, mas muitos atletas, né, você não é o primeiro, muitos atletas já rasgaram elogios ao Diniz, e você que já trabalhou com inúmeros técnicos, você sabe dizer qual é o diferencial dele? Cara, eu acho que ele quebra alguns tabus, assim, que a gente cria durante a carreira, né? Eu acho que ele não liga muito para a opinião popular, né? Essa questão de jogar, de perder o medo de jogar, né? A gente cresce ouvindo tira, dá bico, joga feio, e a gente vai moldando o nosso futebol dessa forma. Só que quando a gente é criança, é uma coisa que ele cita muito, né? Quando a gente é moleque, a gente não tá ligando para essas coisas, a gente quer se divertir, a gente quer jogar bola e se divertir. E aí ele começa a resgatar essas coisas na gente quando a gente trabalha junto, de jogar como você jogava na sua essência, como moleque, se divertir, claro, com grande responsabilidade, principalmente a gente que joga ali atrás, a responsabilidade é maior. Então ele consegue resgatar isso na gente, e não à toa os times dele são um time mais corajoso, mais arrojado na forma de jogar. E a questão humana também, né, que ele cuida muito, assim, é um cara que se preocupa muito com o cara que não tá jogando, com o cara que tá cabisbaixo. Ele tem um feeling legal para perceber com o cara que tá chateado dentro do grupo, para chamar o cara e perguntar o que está acontecendo. Muitas vezes no time grande a gente tem que só dar o resultado e render. Então a gente ouve aí vários testemunhos agora de atletas que estão vivendo em grandes clubes, com grandes salários, mas vivendo depressão, né? Então existe um ser humano ali, né, com chuteira, com a luva, e que muitas vezes é deixado de lado. E ele cuida muito nessa questão. Acho que talvez seja esse o maior diferencial dele, que faz com que o atleta continue rendendo bem, justamente por ter um cuidado de um lado pessoal. Aproveitando, você citou, né, a depressão, que muitos jogadores passam por isso. Você enfrentou um episódio muito complicado, né, na sua carreira, que foi naquela época que você estava no Vasco, e aí teve a polêmica com o craque o prêmio de troféu do jogo, né? Como foi para você naquela época ter que lidar com isso? Porque depois desse episódio acabou que
tudo foi direcionado para você e o Vasco também não passava uma situação muito boa, né? Como foi para você lidar com isso naquele período? Foi um dos períodos mais tristes, assim, para mim, na minha carreira, sem dúvida. A princípio, eu tava me dando bem, assim, né? Tava levando, né? Mas me acarretou muitas coisas negativas, assim, ficou muito marcado de forma negativa aquele episódio. Acho que todas as coisas boas, toda a trajetória boa que eu tenho, assim, de superação, de chegar onde eu cheguei, na forma que eu cheguei, né? Acho que essas coisas ficaram em segundo plano a partir daquele episódio. Muita gente me lembra muito essa questão, me lembra só por conta disso. Então, foi um período muito triste, assim. Claro que já passou, já está superado, já consigo olhar para trás e tá tudo certo. Então, mas foi um período bem difícil, assim, para mim no momento. Sofri muito, minha família sofreu muito. Acho que as pessoas que caminham comigo, né, minha assessoria, todo mundo que me conhece pessoalmente, que caminha comigo, sofreu bastante porque foi de deslealdade, assim, foi de muito mau gosto, né? Então, naquele período eu sofri muito, mas graças a Deus está superado. Hoje eu ando de cabeça erguida, como sempre trabalhei honestamente, então é seguir em frente. Acho que já passou, que tá tudo certo. Sidão, eu quero falar contigo exatamente sobre seguir em frente, sobre superar essas dificuldades, assim, esse episódio que aconteceu. Hoje tu olha para trás e consegue, assim, te orgulhar do que aconteceu depois, por exemplo. Eu consegui superar essa marca, essa coisa horrível que aconteceu na tua carreira, e hoje tu consegue, assim, conviver bem com o estádio, conviver bem com, daqui a pouco, a cobrança, com daqui a pouco o torcedor pegando no pé. É possível, assim, encarar as coisas hoje com uma naturalidade, conseguir conviver e superar tudo isso? Eu só gostaria muito, assim, de poder ter seguido em frente no nível que eu estava, né? Que era na Série A, né? Infelizmente isso não aconteceu. Acho que pelo contrário, me acarretou coisas negativas assim na carreira, a ponto de ficar um ano desempregado, né? Por conta das portas se fecharem. Eu creio muito que por conta de ficar marcado isso, né? Então, nessa questão ainda foi bem prejudicial para mim. Essa volta por cima eu gostaria de ter dado ainda lá na Série A, ainda estou lutando por isso, mas essa questão também de estádio também já está bem tranquilo para mim. Tem muita gente ainda maldosa que gosta de lembrar de forma negativa, de tentar me atacar dessa forma, mas para mim já tá bem tranquilo, está superado. Eu levo isso numa boa e só ainda tô nessa questão de seguir em frente, de tentar voltar nos voos mais altos ali para poder realmente ficar de cabeça erguida e bater esse martelo de volta por cima. Do São Paulo que você falou, você disse que teve boas partidas por lá, mas você acha que a torcida pegou mais no seu pé do que realmente deveria? Porque apesar das grandes atuações, quando acontecia como você mesmo citou, às vezes chegava 3 bolas, uma entrava, a galera já pegava muito no seu pé. Como é que você avalia esse seu período lá e também essa cobrança excessiva da torcida que o São Paulo recentemente, né, sofreu para encontrar um substituto do Ceni, né? Todos nós sabemos o quanto isso foi complicado e você teve essa função por um tempo, né? Essa sombra do Ceni, ela atormenta, acho que todo mundo que está ali no gol do São Paulo, não tem jeito, torcedor do São Paulo, ele é extremamente apaixonado pelo ídolo, o goleiro Rogério Ceni. Então, todo mundo que entra ali carrega essa sombra dele. E eu acho que houve um pouco de exagero, assim, em alguns momentos, em outros não. Acho que foi correta a cobrança, até mesmo porque vestir a camisa de São Paulo não é para qualquer um, e a cobrança, ela realmente ela é alta. Mas, como você acabou comentando também, às vezes era em excesso, assim, a cobrança, né? Às vezes eram gols discutíveis, às vezes não eram bolas defensáveis, mas mesmo assim ia para conta. Então, acontece, faz parte. Eu acho que essa lembrança do Rogério vai ser carregada para sempre. Isso daí não vai ter como mudar, a história dele está lá para sempre, é eterna.
Então, é questão de avaliar os momentos, né? O momento do clube, o momento do atleta e conseguir ser mais ponderado aí nas críticas para que o cara consiga desempenhar o trabalho dele ali e se firmar com a camisa do São Paulo. Sidão, muito obrigado por ter nos atendido. Esse bate-papo aqui foi muito legal mesmo. E boa sorte para ti no restante da tua carreira. Sempre um prazer falar contigo. Conta com a gente, tá? Valeu, Marinho. Valeu, Flávio. Obrigado pelo convite aí. Prazer falar com vocês. Valeu, Sidão. Obrigado. Valeu. Uau.